Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Hoje, finalmente, começamos o filo dos cordados. Nessa aulinha, nós vamos ver uns aspectos gerais desses animais. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o conceito de cordado e vertebrado. Por quê? Todos os vertebrados, eles são cordados, mas nem todos os cordados são vertebrados. Vertebrados são aqueles animais que possuem uma coluna, né, um eixo de sustentação, um esqueleto de sustentação no seu corpo. Então, todos os animais que possuem esse eixo de sustentação, que normalmente é de carbonato de cálcio, eles possuem as características dos cordados, mas alguns cordados não vão possuir esse eixo de sustentação. Então, nos próximos momentos, nós vamos definir claramente o que é um cordado para você não se confundir mais. O indivíduo, para ser considerado um cordado, ele precisa possuir essas 4 características. Ele precisa possuir notocorda, um tubo nervoso dorsal, fendas faríngeas e uma cauda pós-anal. Começando então pela notocorda. Nós temos aqui a imagem de um embrião. Nessa imagem aqui, nós temos, imagine que a gente pegou um embriãozinho, cortou transversalmente, a gente está olhando ele de frente, tá? E nessa imagem aqui, pense que a gente cortou ele longitudinalmente e está olhando, né, essa porção que estaria no meio dele. E aqui, tanto nessa imagem quanto nessa imagem em azul, nós temos a notocorda. A notocorda é um cordão flexível, tá? Que vai servir como eixo de sustentação para o indivíduo. Na maioria dos indivíduos, a notocorda só existe nas fases iniciais do desenvolvimento desse indivíduo, porque na fase adulta, essa notocorda acaba se degenerando. A função dela é dar sustentação, né, a esse indivíduo que está surgindo e também proteger o tubo nervoso dorsal, tá? Próximo conceito, então, que a gente vai ver aqui são as fendas faríngeas. Em alguns animais, como os tubarões, por exemplo, as fendas faríngeas permanecem na fase adulta na forma de brânquias, tá bem? Elas continuam aqui nessa região. No caso dos humanos, por exemplo, essas fendas faríngeas, elas só vão existir na fase embrionária, porque na fase adulta, essas fendas ou arcos faríngeos acabam originando outras estruturas. Então, a gente tem aqui uma outra imagenzinha mostrando o surgimento desses arcos faríngeos em um embrião. Então, as células da crista neural, durante aquela 4ª semana, onde ocorre a neurulação, elas acabam migrando para a região ali do pescoço e elas vão originar, então, esses arcos faríngeos. Cada arco faríngeo vai possuir um componente arterial, um componente cartilaginoso, um componente muscular e um componente nervoso. E à medida que esse embrião vai se desenvolvendo, eles vão dar origem às cartilagens, né, da cabeça, do pescoço, aos músculos da mastigação, os músculos da expressão facial, tá bem? Alguns ossos também da face, o osso do pescoço, que é o ióide, tá? Só de curiosidade para você. A seguir, nós temos o tubo nervoso dorsal. Nessa imagem aqui, o tubo nervoso está em azul e a notocorda está em verde. Lembrando que a notocorda é aquele eixo de sustentação que protege esse tubo nervoso dorsal. E por que a gente fala isso? Porque todos os animais que a gente viu até agora eram animais que possuíam um sistema nervoso ventralizado, né? Era sempre na parte de baixo. A gente lembra ali das minhocas, por exemplo, né? Os quinidários eram uma exceção, né? Porque eles possuíam um sistema nervoso difuso, mas os demais possuíam sempre um sistema nervoso ventralizado. É a partir dos cordados que esse tubo nervoso vai assumir essa porção mais dorsal e é um diferencial nesse filo. E por último, nós temos uma cauda pós-anal. Aqui nós temos embriões de diversos animais e todos eles, durante algum período, vão possuir, né, essa cauda. No caso dos humanos, na fase adulta ela não existe, mas num período embrionário, o embrião humano também possui, né, essa cauda pós-anal. O que mais que a gente pode falar a respeito dos cordados? Eles são animais triblásticos, tá? Eles são deuterostômios, assim como os equinodermos, né? E eles são celomados, com aquela formação enterostelomérica, que a gente viu na outra aula.
Eles possuem um sistema digestório completo, então eles possuem boca e ânus, né? Eles possuem uma simetria bilateral e eles também são compostos por metâmeros, né? Que vão se fusionar, dando origem à cabeça, ao tórax, ao abdômen, aos membros, tá bem? Dentre os cordados, nós vamos ter os protocordados e os eucordados. Os protocordados são aqueles indivíduos que não possuem crânios, tá? Eles são acraneados. Os eucordados são indivíduos que possuem crânio. Dentro dos protocordados, que são aqueles animais acraneados, nós vamos ter uma outra subdivisão, que compreende os urocordados, que são aqueles indivíduos que só possuem notocorda na porção da cauda, e os cefalocordados, que são indivíduos que vão possuir a notocorda desde a porção da cabeça. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, mostrando os urocordados, que compreende as assídeas, né, que são indivíduos que vão possuir, então, notocorda só na porção da cauda. E nós temos também os cefalocordados, que, como exemplo aqui, é o anfioxo, que eles possuem notocorda desde a porção cranial. E dentro dos eucordados, que são aqueles indivíduos, né, que possuem, então, crânio, nós vamos ter os ciclostomados, ou agnatos, que são aqueles animais que não possuem mandíbula, e os gnatostomados, que são aqueles animais que possuem mandíbula. Então, aqui como exemplo de ciclostomado, nós temos as lampreias e os peixes bruxas, que também são chamados de feiticeira. E nos gnatostomados, nós temos todos os outros animais, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, pessoal, por hoje é isso. Nós nos vemos numa próxima aulinha. Beijo!